Milhares de crianças e adolescentes trabalham em Minas Gerais para ajudar no sustento das famílias, o que é proibido por lei. Uma perda imensurável para um grupo social que deveria ser protegido. Com multa e trabalho de conscientização, a Justiça se empenha para reverter esses números. Foi aberta a audiência trabalhista. A juíza pergunta à advogada Silvana se tem acordo. Ela diz que não. Claro, é tudo uma simulação. Para as crianças do 5º ano, não é hora de pensar em trabalho. A gente tem que estudar, que não pode trabalhar, né? 38 alunos da Escola Municipal Herbert José de Souza visitaram o Tribunal Regional do Trabalho durante a comemoração do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Para celebrar a luta, teve um momento doce. O lanche hoje vai ser diferente? Vai. O grupo participou de atividades e ouviu palestras. Segundo os últimos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, Minas Gerais é o 2º estado do país com maior número de casos de trabalho infantil. Em 2015 foram registrados mais de 329 mil, atrás apenas de São Paulo, com mais de 405 mil. Os 3 primeiros lugares no ranking de atividades exercidas por crianças e adolescentes são: quase 30% atuavam na agricultura, pecuária, silvicultura, pesca e aquicultura, 24,5% do comércio e reparação, e 12,7% em serviços de alojamento, alimentação, transporte, financeiros e imobiliários. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho diz que a Justiça se empenha e atua de maneira ágil para reverter estes números. Devem funcionar regras de cooperação entre as instituições, inclusive entre os órgãos do Poder Judiciário, o Ministério Público, autoridades policiais, enfim, todo o sistema de justiça e outros sistemas que não pertencem diretamente ao sistema de justiça, mas estão envolvidos com essa questão. A desembargadora lembra que o trabalho infantil distancia a criança da educação e não promove crescimento profissional. E que, além de combatê-lo, é importante o emprego legalizado para adolescentes e o estímulo ao aprendizado. Todas as empresas no Brasil, elas têm uma cota de aprendizagem. E essa cota de aprendizagem, ela é perfeita exatamente para aquela faixa de vulnerabilidade social em que a criança ou o jovem precisa trabalhar, melhor o jovem precisa trabalhar, mas ele vai trabalhar, ele vai se inserir de uma forma que ele está aprendendo um ofício e de uma forma legal. Jamie sonha em ser veterinária, mas aprendeu que para alcançar esta meta no futuro, agora precisa estudar. Vai continuar estudando? Vou. E o trabalho? Eu quero ser veterinária. Trabalho lá na frente. É. E não foi só ela que aprendeu direitinho a lição de hoje. Criança ainda não tem bom futuro ainda para trabalhar. Ela tem que trabalhar depois dos 18 ou 16 que ela pode fazer menor aprendiz. Ela falou tudo, lugar de criança é na escola, lugar de criança é brincando. E é inacreditável que ainda hoje nós tenhamos que falar sobre trabalho infantil e os números são absurdos. Minas Gerais é o 2º estado com mais de 300 mil casos, atrás apenas de São Paulo, e proporcionalmente está acima de São Paulo, que tem uma população muito maior. E a lei ela é dura para quem estimula e para quem emprega a criança. A pena pode chegar até 8 anos de prisão. Para adolescentes, como muito bem disse na reportagem, tem vários programas de menor aprendiz, vários programas em parceria com as escolas, com todo o apoio, com tudo que precisa ser feito. Então, eu sinceramente, eu não queria acreditar que ainda hoje nós tenhamos no nosso estado tantas pessoas criminosas que estimulam o trabalho infantil. Combate de trabalho infantil e estímulo à aprendizagem em Minas Gerais. Daiane, é com você.
Mas César, olha, a realidade é triste, viu? Porque no Brasil são mais de 2 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. Muitas vezes crianças e adolescentes que acumulam trabalho em casa também e acaba tirando o foco dos estudos. Eu vou conversar sobre essa mobilização e sobre essa situação no Estado com a juíza de trabalho, a Samantha Hassen. Juíza, essa mobilização, né, ela começou com o objetivo de mobilizar a sociedade contra o trabalho infantil. Boa tarde. Boa tarde. A intenção dessa campanha é uma conscientização da sociedade, da família, dos empregadores sobre os malefícios do trabalho infantil e sobre a necessidade de acabar com esse trabalho proibido. Como participar dessa campanha? Ela está sendo feita nas redes sociais, né? Como é que as pessoas podem participar para fortalecer esse movimento? Elas podem fazer a divulgação também, e podem fazer também denúncias de casos constatados de trabalho infantil, por meio do Disque 100 no Ministério do Trabalho, atual Ministério da Economia, ou diretamente no Ministério Público do Trabalho. Essas denúncias, elas podem ser anônimas porque muitas pessoas têm medo de se revelar, né, de falar sobre esse problema. Podem sim. O importante é fazer a denúncia para a gente acabar com esse malefício do trabalho infantil e evitar esse ciclo vicioso que é a miséria. Nas redes sociais, né, para ajudar nessa mobilização, na verdade, ela começou na segunda-feira, hoje é o Dia Mundial de Combate. Como participar? Hashtag e o que a gente pode escrever? Fim do trabalho infantil, contra o trabalho infantil, nada de trabalho infantil. Essa é a forma melhor da gente mobilizar. Qual é a realidade hoje que a juíza avalia no estado de Minas Gerais com relação ao trabalho infantil? Olha, dados demonstram que só no estado de Minas Gerais nós temos quase 30 mil crianças e adolescentes trabalhando em situação inadequada, em trabalho proibido. É um número bem elevado que precisamos pôr fim a ele. Neste caso do trabalho infantil, quais são os setores que mais utilizam o trabalho infantil? Temos muito no âmbito doméstico, temos também no setor de cana. São diversas atividades econômicas em que ainda há esse trabalho infantil. E esse trabalho invisível que a gente costuma chamar, que é o trabalho doméstico, e existe muito ainda. E como é que isso é uma responsabilidade, né? Não apenas dos órgãos de segurança, como a justiça, mas da população também. O que fazer? O dever de proteção da criança é um dever da sociedade, da família e do Estado. A Constituição Federal assegura isso no artigo 227. Então, é um dever de todos nós assegurar uma infância sadia para as nossas crianças. Ok, então, muito obrigada pela sua participação e informações, Júlia. Então, tá dado o recado. Você pode participar colocando em qualquer rede sociais a hashtag e as palavras contra o trabalho infantil, não ao trabalho infantil. César. Quase 2 milhões e 700 mil crianças e adolescentes trabalham quando deveriam estar apenas estudando ou brincando, isso aqui no país. Isso deixa marcas, gente, na infância que podem trazer consequências graves para a saúde física e psicológica. Hoje é o dia de combate ao trabalho da atividade infantil para assegurar aí os direitos das crianças e dos adolescentes. A campanha de combate a este tipo de trabalho é feita com o objetivo de garantir todos os direitos de quem está nessa faixa etária. Com a falta de condição da família, a criança é empurrada para o trabalho para ajudar no sustento em casa. Há também uma cultura de permissividade, quer dizer, uma cultura de tolerância com o trabalho infantil. É dever do Estado protegê-la. Então, é a família que tem que cuidar dela, não é ela que tem que ajudar no sustento da família. A maior concentração de trabalho infantil está no Nordeste e no Sudeste brasileiro, entre adolescentes de 14 e 17 anos. Os meninos trabalhadores são maioria, cerca de 65%. De acordo com os últimos dados divulgados pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, quase 2 milhões e 700 mil crianças e adolescentes estão nessa situação aqui no país. As atividades causam grandes impactos nelas, como físicos, psicológicos e até mesmo educacionais. Elas se expõem a riscos de assédio muito maior do que se expõe um adulto, além dos riscos de acidente. Elas sofrem mais acidentes que os adultos. Todo país que se desenvolveu, que avançou, né, enquanto país, enquanto comunidade, ele investiu grandemente, fortemente na educação. Quando não está na sala de aula, Maria Clara passa o tempo neste centro social do Conjunto Paulo VI, região nordeste da capital mineira. A menina de 13 anos também participa de outras atividades oferecidas para ocupar o tempo ocioso. Eu venho para cá de manhã, aí eu fico aqui até 11 horas. Quando dá 11 horas eu pego o ônibus, subo para minha casa, arrumo e vou para a escola.
E o tempo que você está aqui, você fica fazendo o quê? Oficina, percussão, conversando. A ONG Child Fund trabalha justamente no contraturno das crianças, oferecendo oficinas, práticas esportivas, culturais e lúdicas. Atualmente, quase 500 crianças em situação de vulnerabilidade social são atendidas pelo projeto. Para que eles possam se desenvolver de maneira plena e, de certa forma, blindar dos riscos que nas grandes cidades, nas metrópoles, eles estão expostos. É na oficina de percussão que o Eric passa boa parte da manhã. O garoto, que quer ser engenheiro, conta que já viu meninos da idade dele trabalhando e que fica triste por saber que muitos não tiveram a mesma oportunidade que ele. Eu acho ruim, né? Porque de vez dele estar lá vendendo, eles podiam estar na escola, né? Porque se ele estiver na escola, com certeza eles vão ter um futuro bom, né? Agora, se eles estiverem vendendo bala aí no sinal, com certeza o futuro deles não vai ser bom. No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, Minas Gerais não tem muito o que comemorar. O estado é um dos líderes no ranking de trabalho infantil no país. A nossa legislação prevê que menores de 14 anos não podem exercer qualquer tipo de trabalho, nem mesmo o de aprendiz. Mas a realidade está longe de ser o que está previsto na lei. Gemily acompanhou atenta a audiência simulada no Tribunal Regional do Trabalho, em BH. Nela, a juíza ouviu testemunhas e envolvidos em um caso de exploração de trabalho infantil doméstico. Ela falou assim que criança não deve trabalhar, criança tem que estudar para ter um futuro melhor. Você sabe que lugar de criança é na escola, né? Sim, eu sei. Ainda bem que quando eu crescer eu quero ser veterinária. Mas nem sempre a exploração de jovens chega aos tribunais e quem deveria estar na escola aprendendo segue um caminho tortuoso. O trabalho infantil gera evasão escolar, adoecimentos, afastamentos e também mantém estas crianças num ciclo de pobreza. O prejuízo para a infância e para a própria juventude, ele é incomensurável. Primeiro da ordem física, porque muitas vezes ele vai assumir força, ele vai assumir peso que ele não tem condição física para tal. Então ele pode se acidentar. A questão psíquica, uma criança que deveria estar brincando, deveria estar sonhando, deveria estar desejando, né? Ela, na verdade, ela está se responsabilizando. Juízes e procuradores de justiça lembraram hoje Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, que lugar de criança é na escola. A turma de Gemily tem professores vigilantes, pais atentos e o Estado presente. Mas nem todas as crianças estão protegidas. Em Minas Gerais, 329 mil crianças e adolescentes estão ocupados indevidamente, o que coloca o estado em segundo lugar no ranking do trabalho infantil, atrás apenas de São Paulo. 30% trabalham na agricultura e pecuária, 24% no comércio, 8% na indústria de transformação e extração mineral e ainda 7% em serviços domésticos. A gente vê, por exemplo, no interior do estado, as regiões mais pobres, o Vale de Jequitinhonha, são onde temos mais ocorrências, porque, infelizmente, são locais em que o Estado não chega. O trabalho infantil acaba sendo um problema quase que invisível, porque existe uma certa conivência do Estado, da sociedade e da família com a sua prática. No final do encontro, autoridades, professores e alunos partiram um bolo. Infância protegida merece mesmo comemoração. É isso aí. Quem quiser denunciar algum caso de trabalho infantil ilegal pode procurar o Ministério Público do Trabalho ou acessar o site www.prt3.mpt.mp.br. A denúncia pode ser feita de forma anônima.